Mesmo em um ano com pandemia e os desafios do ensino para manter as aulas remotas, o Ministério da Educação fechou 2020 como o menor dinheiro em caixa desde 2011. A pasta também gastou ainda menos do que poderia e teve que devolver R$1 bilhão aos cofres públicos. Para a gente discutir sobre o assunto, quem nos atende aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, é a presidente executiva do Todos pela Educação. Bom dia, Priscila. Obrigada por falar à Jovem Pan. Tudo bom, Olivia? Bom dia para você, para todos os ouvintes e também quem nos assiste pelo Panflix aqui da Jovem Pan. Muito obrigada, Priscila. Eu vou repetir aqui o número para ficar bem fixo para o nosso ouvinte e espectador. O Ministério da Educação fechou, então, o ano passado com o menor dinheiro em caixa desde 2011. E, além disso, a pasta gastou ainda menos do que poderia e teve que devolver R$1 bilhão aos cofres públicos. Priscila, quais fatores levaram a estes resultados? Explica melhor para a gente entender o que tudo isso significa. Bom, Olivia, primeiro, assim, eu faço coro à tua manifestação também inconformada em relação a isso, né? Num ano de pandemia que a gente precisa investir em educação, investir com boa gestão, obviamente, na educação para evitar que alunos fiquem sem aulas, que fiquem com aulas remotas que não chegam a todos os alunos, né? Quer dizer, a gente está vivendo de fato uma situação muito crítica para a educação brasileira, é a situação mais crítica que a gente já teve na história da educação do país. Então não dá para o Ministério da Educação ter o dinheiro, que já é um dinheiro, né, um recurso inferior àquele que estava disponível para a educação básica em anos anteriores, e mesmo com menos recursos, não executar esse orçamento. Ou seja, mesmo com dinheiro em caixa, o Ministério da Educação segurou esse recurso, não apoiou estados e municípios no enfrentamento dos efeitos da pandemia na educação. E como resultado, a gente tem essa situação que é absolutamente vexatória e que vai cobrar um preço altíssimo dessas crianças e desses jovens, mas também para todos nós, para o Brasil inteiro, que é um retrocesso na educação. A gente já não tinha uma situação boa na educação pública brasileira e a gente vai ter uma situação ainda pior e, em grande medida, isso é um reflexo dessa ausência do Ministério da Educação. Também ajuda a explicar essa baixa execução orçamentária o cancelamento, a descontinuidade de políticas que vinham acontecendo no MEC para melhorar a alfabetização, para melhorar a implementação do novo ensino médio, para implementar a nova Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente tinha já pavimentadas avenidas de implementação de políticas estruturantes. E essas políticas, uma boa parte delas foi descontinuada e outras reduzida. Então, isso, como resultado geral, é uma baixa execução orçamentária do MEC por ineficiência, por falta de condições de gerir esse recurso, por não saber gerir esse recurso e também por terem colocado atenção em outras áreas que são áreas que não têm relação nenhuma com a qualidade do ensino, Então, a gente vem aí observando a força que eles dão para o homeschooling, que é a criança aprender em casa, ou outras políticas como a militarização da educação, que são políticas que não explicam a qualidade da educação em nenhuma parte do mundo, mas que tem sido objeto de atenção desse Ministério da Educação. Então, é muito triste que a gente esteja assistindo a esse desmonte da educação, a falta de atenção para a educação básica, especialmente de um governo que se elegeu com essa promessa, se elegeu prometendo que ia dar foco na educação básica, mas que não é o que a gente vem verificando de forma concreta por meio da execução orçamentária deles. Priscila, e qual fase da educação foi mais afetada, segundo o levantamento de vocês, do Todos pela Educação? Por exemplo, foi o ensino infantil, médio ou superior? Você falou, há pouco sobre o retrocesso, E eu te pergunto, qual será, então, o resultado dessa conta a longo prazo? Perfeito, Lívia. Olha, a etapa que foi mais atingida em termos de avanço o apoio do Ministério da Educação para o avanço do tempo integral
e também para a implementação do novo ensino médio foi justamente o ensino médio, né? São duas políticas muito importantes que vinham acontecendo, inclusive com resultados sendo apresentados, né? O último IDEB mostrou um avanço acima da média dos avanços anteriores no ensino médio. Não é à toa que isso aconteceu porque a gente vinha numa trajetória de fortalecimento dessas duas políticas, tanto o avanço de matrículas em tempo integral, né, os alunos cada vez mais, em vários estados brasileiros, estudando mais horas, né, em escolas de tempo integral, e também o início da implementação da reforma do ensino médio. Essas duas políticas, elas foram paralisadas no MEC, nesse governo, e que, infelizmente, elas vão perder uma atração importante, porque não é que a gente vai ter que retomar de onde parou, existe uma desconstrução que essa parada, né, que essa paralisação provoca. No campo do ensino fundamental e da educação infantil, o que eu posso citar é a paralisação do ProBNCC, né, que é uma política que também vinha sendo implementada pelo Ministério da Educação, com uma certa continuidade, entre governos totalmente distintos, que apoiava estados e municípios a construírem os seus currículos a partir da Base Nacional Comum Curricular, que foi uma grande vitória da educação brasileira, que enfrentou uma série de obstáculos, resistências, mas que foi finalmente aprovada, e que esse apoio do Ministério da Educação estava sendo muito fundamental para que estados e municípios dessem andamento para essa política, mas que essa gestão paralisou, e a gente tem uma situação em que 1.000 municípios brasileiros ainda não têm os seus currículos municipais construídos à luz da Base Nacional Comum Curricular. E isso também é reflexo dessa paralisação do MEC. Então, é bastante grave, Lívia, porque a educação brasileira ela já vive os efeitos da pandemia, e acumulando a esses efeitos, a gente tem o Ministério da Educação que está interrompendo políticas estruturantes, que não só combatem esses efeitos da pandemia, mas dão uma perspectiva de longo prazo para que a gente consiga melhorar os resultados gerais da educação pública brasileira. Então, isso é muito grave, e a baixa execução orçamentária é o indicador mais concreto dessa falta de atenção que o Ministério da Educação tem dado para a educação básica. E, repito, um governo que foi eleito prometendo que iria dar um foco maior, né, queria dar foco basicamente para a educação básica. Então, isso é duplamente, triplamente preocupante, porque qualquer esperança da gente se recuperar como país depois dessa pandemia é pela educação. Outros países estão já acordando para isso, e ao invés de investir menos, ao invés de colocar a educação em segundo plano, estão colocando a educação em primeiro plano, porque entendem que vai ser pela educação da população que eles vão conseguir superar no médio e longo prazo todos os efeitos negativos da pandemia na sua economia, no seu desenvolvimento social. Aqui no Brasil, estamos fazendo o oposto. Então, é muito importante que a gente cresça esse alerta e esse grito de repúdio a tudo isso que está acontecendo na educação pública brasileira, principalmente por parte do governo federal. Priscila, e é justamente o ensino médio que enfrenta um grande número de evasão escolar. Esse problema, no ensino médio, 1 a cada 10 alunos aponta ter largado os estudos no ano passado. E é a faixa etária de alunos que se preparam justamente para os vestibulares, para ter acesso às universidades, ao Enem. Então, é um impacto muito grave até mesmo para os jovens do país. Se não é na educação, onde eles vão buscar alternativas de futuro? Pois é, Lívia, e olha, assim, tem um dado de uma pesquisa recente do IPEA que mostra que a cada 1 ponto percentual de aumento na evasão dos jovens, no ensino médio, a gente verifica no Brasil, pelo histórico do nosso país, um aumento de 2 pontos percentuais nas taxas de homicídios. Você fez essa pergunta, olha, então o que vai acontecer com esses jovens? Existe uma relação muito forte entre evasão escolar
e aumento da criminalidade, de homicídios, da violência. Então, a gente está falando aqui de repercussão na área econômica, sem dúvida nenhuma, abrir mão de uma parcela tão grande dos jovens que nem concluem o ensino médio, isso terá um impacto muito grande na economia, na produtividade, na capacidade de inovação do país. Isso também acaba se juntando, né, com essa janela demográfica que a gente vive, né, em que mais jovens ainda estão no mercado de trabalho do que os mais velhos, mas agora a gente tem essa realidade em que esses jovens, eles não têm educação, né, eles não nem concluíram o ensino médio, então a gente está perdendo muito rapidamente essa oportunidade do bônus demográfico. Isso tem relação com o desenvolvimento social, isso tem relação com gravidez precoce, isso tem relação, né, no ano da pandemia, um tema tão importante, isso tem relação com saúde. Quanto maior a escolaridade da população, maior e melhor é a prevenção, né, os processos de prevenção para melhorar a própria saúde. Então, a repercussão dessa baixa na educação ela é tão gigantesca que deveria mobilizar todos os governos, em especial o governo federal, para poder articular uma resposta conjunta, com nortes muito claros, perseguidos por estados e municípios. O que a gente tem percebido, observado, na verdade, né, o Todos para a Educação é um observador dessas políticas, tanto no nível nacional, mas também no nível subnacional, é que o Ministério da Educação, ele abriu mão do seu papel, que está lá na Constituição Federal, no artigo 8º da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O governo federal abriu mão do seu papel, da sua atribuição legal de fazer a coordenação da Política Nacional de Educação Básica. Essa é uma atribuição do governo federal. O governo federal não faz a gestão direta das redes de ensino, mas é sua atribuição fazer a coordenação de todos esses sistemas, de todo esse sistema, incluindo estados e municípios. Ele abriu mão disso, inclusive com declarações do ministro da Educação, de secretários da Educação Básica que já passaram pela pasta, dizendo o seguinte: olha, não é nossa responsabilidade a educação básica. A educação básica é uma responsabilidade de estados e municípios e nós não vamos interferir. Isso não é verdade, não é a decisão do STF, como eles também vêm alegando. A decisão do STF não é nesse sentido, é atribuição, sim, do Ministério da Educação fazer essa coordenação, e ele abriu mão dessa atribuição com um grave prejuízo para a educação e também, e portanto, para o país como um todo. A gente vai aí poder, infelizmente, verificar nos próximos anos uma queda gigante na qualidade, um aumento enorme na evasão escolar, e isso vai ser decorrência dessa ausência, dessa omissão e também dessa incompetência do MEC, porque mesmo tendo dinheiro em caixa, ele resolveu não investir em educação básica. Então isso é tudo, acho que é um retrato muito grave, ainda mais no ano de pandemia. Priscila, e com esses poucos recursos disponíveis, você mesmo trouxe para a gente que impactou muito os investimentos em ações como o apoio à conectividade, em tempos de ensino remoto, nas medidas, né, de um ano tão desafiador devido à pandemia, esse problema da evasão escolar e também do futuro do nosso país. E mesmo com um caixa menor, era possível ter feito mais, Priscila? Eu também já quero te emendar a perspectiva para 2021, uma vez que a crise sanitária continua bastante aguda aqui no Brasil. Sim. Olha, Lívia, claro que poderia, porque o Ministério da Educação, ele nem chegou a executar todo o recurso que ele tinha em caixa. Poderia. O início disso deveria ser a formação de um gabinete de enfrentamento da crise do Covid na educação, né, provocada pela pandemia, né, desses efeitos todos que levou ao fechamento das escolas, a insuficiência do ensino remoto, que não chegou para todos os alunos, prejudicando principalmente os mais pobres, que são os que mais precisam de educação de qualidade para poder superar essa situação de exclusão e pobreza. Então, organizar
um gabinete de enfrentamento da crise, com estados e municípios, priorizando as políticas mais potentes para poder reduzir os efeitos. Então, por exemplo, apoio à conectividade, apoio à reforma das escolas. A gente está vendo agora que, por exemplo, para poder reabrir as escolas, muitas não têm condições mínimas para poder ter essa reabertura. O período de 2020 e agora também no começo de 2021 deveria ter sido usado para a reforma dessas escolas, para garantir água limpa, esgoto, ventilação, espaços para poder fazer um distanciamento social maior dentro da escola. Isso não aconteceu. Para que a gente pudesse ter essa coordenação, seria muito importante que o MEC colocasse um esforço. Esse esforço, ele até é anterior ao investimento, né? Só que a grande questão é que o MEC nem se reuniu com as secretarias estaduais e municipais de educação. Ele realmente abriu mão de coordenar. Uma outra política que teria sido absolutamente necessária era a continuidade, inclusive com um aumento de potência da política de apoio ao tempo integral. Agora, para poder recuperar a aprendizagem dos alunos, é ainda mais importante que eles tenham mais horas na escola, mais tempo de exposição à aprendizagem para poder recuperar a aprendizagem que foi perdida em 2020, ainda em 2021, e poder avançar nas aprendizagens futuras. A gente sempre tem que ter como grande norte, grande objetivo, a qualidade da educação. Não adianta essas crianças estarem matriculadas se elas não estiverem aprendendo. Então, esse apoio e essa coordenação do Ministério da Educação para que isso pudesse ocorrer teria sido fundamental. Bom, mas isso não aconteceu. E aí? Né? Acho que é a tua pergunta, né, Lívia? Então, e agora? Eu tenho, assim, uma primeira análise pessimista e uma outra otimista. A pessimista é que com o grupo atual que está no Ministério da Educação, já estamos no 4º ministro da Educação desde o começo desse governo, o grupo atual é um grupo que não tem dado nenhum indício de que vai mudar essa situação, de que eles realmente entendem que eles precisam executar o orçamento de forma a melhorar a qualidade do ensino, que eles precisam cumprir a sua atribuição legal de coordenar os esforços nacionais na educação básica. Muito pelo contrário, a gente vê manifestações contrárias a isso, dizendo o seguinte: olha, isso aqui não é problema nosso, isso é uma atribuição de estados e municípios, nós não temos nada a ver com isso. Então, assim, eles vêm negando a própria atribuição que eles possuem, que é uma baita oportunidade de fazer uma diferença gigantesca, né? Como se você recebesse um presente e não quisesse abrir esse presente, porque o que eles têm, o Ministério da Educação tem, é uma possibilidade enorme de deixar um legado para o país, coordenando esses esforços todos e fazendo com que a gente consiga enfrentar essa dificuldade toda de conseguir garantir que os alunos aprendam. Então, o MEC atual não dá nenhum indício de que eles vão seguir por esse caminho, infelizmente. O otimismo é que pode ser que numa reforma ministerial ou que haja alguma mudança mais substantiva no Ministério da Educação, uma troca mais substantiva no Ministério da Educação, porque se isso ocorrer, aí eu volto a ter uma certa esperança de que isso tudo se altere, né? Com o grupo atual, infelizmente, não há nenhum indício de que isso vai mudar. É uma situação bastante preocupante, Priscila. Agradeço você por trazer toda essa situação aqui para nós, para o nosso ouvinte e espectador. Nós conversamos com Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Priscila, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Igualmente.